Tem uma cobrança muito grande em cima dele. Essa foi a primeira vitória do Cuca sem o Neymar, você sabia? Desde que ele assumiu o Santos, toda vez que ele jogou sem o Neymar, ele nunca conseguiu vencer. Foi a primeira vez. Isso, o Neymar se apresenta apto à seleção brasileira e pronto, por exemplo, para defender a camisa do Brasil no amistoso do próximo fim de semana contra o Panamá? O Neymar, ele tá melhorando dia a dia, né? Ele tá melhorando dia a dia, ele se apresenta amanhã na CBF. Nossa, olha o que Cuca falou sobre Neymar após a goleada do Santos FC sobre o Deportivo Cuenca. A declaração do treinador está a dar o que falar entre os torcedores e aumentou ainda mais a expectativa sobre o retorno do camisa 10 aos gramados. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui você acompanha todas as novidades do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, Cuca comentou sobre Neymar, mas evitou dar muitos detalhes sobre a recuperação do ídolo santista. E foi aí que Cuca falou. Uma das grandes atrações fora das quatro linhas foi a presença do Neymar, né, prestigiando a partida de hoje. Ele foi, né, no vestiário depois falar com vocês. E o Neymar amanhã se apresenta à seleção brasileira, né, inicia sua trajetória rumo à Copa do Mundo, né, definitivamente com a seleção brasileira. Sobre Disse que me disse, que você citou, houve também muito Disse que me disse sobre a real condição clínica e física do Neymar. Você que esteve nesses últimos dias com o Neymar, né, acompanhando ali a rotina dele no CT, o que você pode passar em relação a isso? O Neymar se apresenta apto à seleção brasileira e pronto, por exemplo, para defender a camisa do Brasil no amistoso do próximo fim de semana contra o Panamá? Muito obrigado. O Rodrigo também tá aí, né? Tá aqui, podia voltar. Tá aqui no banco, tá aí no vestiário também, saudade dele. O Neymar, ele tá melhorando dia a dia, né? Ele tá melhorando dia a dia, ele se apresenta amanhã na CBF e agora é lá com o Rodrigo Lasmar, né? Então, ele fez o tratamento todo dele aqui, eu acho que ele tá melhor dia a dia, agora deve faltar um pouquinho e lá ele termina esse pouco que falta. Cuca, boa noite aqui. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Durante a semana, vinham falando sobre o Adonis Frias, principalmente depois da partida contra o Grêmio. Por que a escolha dele ao invés do Ananias e como você avalia a atuação dele hoje contra o Cuenca? Principalmente porque a defesa não tomou gols. Sim, porque ele não Ananias. Primeiro porque ele é pé direito, o Ananias é pé esquerdo e o Luan é pé esquerdo. Eu não ia jogar com dois jogadores pé esquerdo e deixar um destro no banco, né? E outra que se a gente for fritar cada jogador que tem erros no jogo, nós vamos ter que ter 80 jogadores, né? Porque todo mundo erra. Então foi erro individual, mas coletivo também. Fizemos as escolhas erradas e vamos corrigir. Hoje ele fez uma partida muito bem feita, jogou bem, né? Agora a gente tem a volta do Lucas também, são dores de cabeça boa que a gente quer ter mais, né? Para ter mais opções. Cuca aqui, tudo bem? Tudo bem, Wagner, Frederico? Cuca, tá terminando, né, essa fase aí da temporada antes da Copa do Mundo. Você tem mais um jogo contra o Vitória. Você já deve estar pensando, planejando como é que você vai fazer, o que você vai fazer durante essa parada aí da Copa do Mundo, que é o tempo que eu imagino que vai ser muito útil para você recuperar fisicamente o time, fazer as alterações que precisam ser feitas no elenco. Qual vai ser, na tua cabeça, o seu maior desafio? É a reformulação? Troca de jogadores, essa questão de melhorar o desempenho da defesa? O Santos voltou a ser um time que faz gols, né? Foram 7 gols nos últimos 3 jogos, 16 gols nos últimos 10, mas também o Santos sofre gols. Tomou 11 nos últimos 10, tomou, se eu não me engano, 4 nos últimos 3. Esse vai ser o seu maior desafio, fazer esse time defender melhor? Essa parada a gente tem que equilibrar o elenco, né? Você vê que a gente passa muita dificuldade em ter que improvisar. O improviso nunca é bom. E às vezes a gente tem que improvisar o improviso. Então é muito complicado. Nós pretendemos ter menos trabalho para fazer as trocas, tendo 2 jogadores por posição. Lógico que tem muitos que estão machucados, mas a gente tem que dar uma equilibrada nisso. A gente tem muitos jogadores numa posição e poucos, e dá um desequilíbrio em outra posição. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, ser criativo, porque a gente sabe da nossa condição de contratar, então a gente tem que ser criativo quanto a isso. E nós temos nessa parada, na volta, uma saída para Portugal. Já falei isso, não?
Vamos fazer 3, 4 partidas lá e a gente volta numa intertemporada jogado. Já volta com jogo para jogar com o Botafogo e daí com a Chapecoense e seguir em frente aí nas 2 competições que a gente está, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Você vê, o River, o São Lourenço, quarta-feira passada, aqui empatou, fez uma festa aqui monstruosa, jogaram camisa pro torcedor, calção, deu até briga com a polícia por causa disso, e hoje ficou fora. É aquele Recoleta que a gente falou, foi o maior vexame da história do Santos, os caras não perderam nenhuma, encontraram uma maneira de jogar, os outros têm 30 chances de gol, não faz, como o São Lourenço teve, 32, não chance, chute seu gol. E eles com meia dúzia de chances vão lá e buscam um resultado. E é engano quem pensa que na frente, se pegar o Recoleta, vai passar fácil, porque é uma equipe que está sabendo jogar um mata-mata. Cuca, que é seu lado direito, Felipe Camargo, de olho no peixe. 2 em 1, por favor, em cima até da sequência da pergunta do Wagner, né? Para você conseguir o equilíbrio desse elenco que você tanto sonha, né? Para poder ter uma condição melhor de trabalho. 3 peças, 4 peças, você tem uma ideia de quantas peças seriam adequadas? Acredito que quanto mais melhor, mas se você tem uma ideia, porque o Santos vive uma realidade financeira muito complicada, né? E eu queria, numa segunda pergunta, que você pudesse projetar o confronto contra o Vitória, né? É um outro jogo decisivo, tem caráter de decisão, para que o Santos possa, pelo menos, sonhar em não permanecer no Z4 nessa pausa. Precisa da vitória, né? Você conta com Benjamin Roleiser, conta com Oliva, Tassiano e Gabriel Menino, eles têm chance de estarem à sua disposição para esse jogo de sábado? Então, eu acho que a maior contratação que a gente vai fazer, em, não sei se 3 ou 4, é a recuperação de alguns jogadores que a gente tem aqui. E isso passa pelo torcedor. Hoje aí eu tô com a orelha assim, de tanto xingão que eu tomei, porque eu pus os jogadores jogar. A gente tem que tentar recuperar esses jogadores. Eles são nossos, eles não são ruins. É que quando vai pôr, já vem um frisson enorme e xinga e vem, e você... E eu vou pôr. Eu vou pôr e vou tentar recuperar. Daqui a pouco eles fazem jogo bom, eles já estão entrando melhor a cada jogo. E são os que nós temos, e eu vou continuar insistindo em tentar recuperá-los. É mais importante isso aí do que trazer 3, 4 que você não sabe se vai dar certo ou não, e nem sabe aonde encontrar, porque a gente tem que ser criativo. Você falou bem de orçamento, e a gente tem que ser criativo quanto a isso, mas eu tenho convicção de que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro. A gente tem jogado bem, a gente deixou passar e escapar pontos incríveis aí nas 2 competições que nós poderíamos e deveríamos ter ganho, que a gente vai corrigir e melhorar no segundo semestre. Por falar no Cuca, essa foi a primeira vitória do Cuca sem o Neymar, você sabia? Desde que ele assumiu o Santos, toda vez que ele jogou sem o Neymar, ele nunca conseguiu vencer. Foi a primeira vez. Que seja a primeira de várias. Porque o Neymar, se ficar no Santos, ele não vai jogar o tempo todo, ele sempre vai ficar de fora. E o Santos, por exemplo, vai jogar agora no final de semana contra o Vitória sem o Neymar. Que sábado à noite venha a segunda vitória sem o Neymar. Venha a segunda vitória sem o Neymar.